Fala pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder aí, meus amigos, deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Faltam poucos amigos e amigas para que a gente possa bater a nossa meta aí de 1.900 inscritos. Se eu não me engano, faltam 37 agora que eu estou fazendo esse vídeo. E eu não fiz vídeo depois do jogo contra o Santos, também não fiz vídeo antes. Parece que a gente, como torcedor, sente, né, galera? Eu tava vendo o primeiro tempo do jogo e algo me dizia que não tava legal. Parecia aquele Vasco do Renato, aquele Vasco do Diniz, onde muita posse de bola, principalmente depois que o Jair saiu, uma desorganização muito grande do time, né? E aí o Jair fica um mês fora, né? E aí o Jair, que tinha sido poupado do jogo contra o Olímpia, tem o problema muscular e fica um mês fora. Muito em função das 3 competições que o Vasco não tem condições de disputar com o atual elenco, não tem, né? Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, a conta já começou a chegar. Você vê que o Brenner já se machucou, você vê que o Jair já se machucou. Tenho certeza que muitos ficaram apreensivos na hora que o Thiago Mendes também parecia que tinha se machucado. E aí o que faz? Leva o time os considerados titulares, que não ganham de ninguém, que já estão há 7 jogos no Brasileiro sem vencer, que dos últimos 4 jogos em casa perderam 3 e empataram 1, fazendo apenas um gol no Mirassol. O Vasco perde de 3-0 do Bragantino, o Vasco perde de 1-0, só estou falando pelo Brasileiro, de 1-0 do Atlético, o Vasco empata 1-1 com o Mirassol e o Vasco perde de 3-0 do Santos. Teve muita chance, não interessa. Eu queria que tivesse uma chance só e fizesse gol e ganhasse de 1-0. Por sorte, aí também tem outros times capengando. Ontem o Internacional estava vencendo o jogo até o último lance, né? O cara achou uma falta espírita lá e fez o gol. Lembrou até o Vasco e Chapecoense, né? Que o Vasco estava vencendo de 1-0. O cara achou aquele gol de falta lá espírita. E a Chape empatou o jogo. Parece que o jogador nem tá mais na Chapecoense. Parece que só foi lá para fazer aquele gol no Vasco e depois já não tá mais. Então, pessoal, como tá a capa aí dizendo, né? Eu já fiz um short falando a respeito disso e eu acho que a gente precisa começar a questionar o Admar Lopes, né? Claro que a maioria muitas contratações que estão aí não foram feitas por ele, né? Mas a gente tem a gestão, Pedrinho, Felipe, os scouts do Vasco, e você vê hoje o Vasco é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. E o Vasco gastou 200 milhões em atacantes de 2024 para cá. Então, às vezes, a gente vê a justiça aí, hoje, no dia de hoje, a justiça negou o novo empréstimo DIP, né? Porque, sinceramente, está sendo jogado dinheiro no lixo. Você coloca aí, 12 milhões no Maxime Domingues, 8 milhões no Jean Davi, Garré mais 10 milhões, Nuno Moreira, que por mim já pode ir embora, 15 milhões, Lloyd Augusto. Aí você vê o Andrés, que é o melhorzinho deles. O Inestrosa foi mais caro do que o Andrés. Tudo bem, não mais caro, né? Porque o Andrés foi euros e o Inestrosa foi dólares. Então retiro o que eu falei. Mas 2 milhões no Spinelli, 5 milhões de euros no Brenner, 4 milhões e meio de dólares no Colídio. E você não era melhor ter pego aí esse dinheiro, ter comprado dois jogadores de 100 milhões ou 3 de 70? Você daria 210 do que esse bando de baranga que está no Vasco. E aí você explica a situação do Vasco hoje financeiramente.
Porque são jogadores que não dão retorno, são jogadores que dificilmente o Vasco vai conseguir revendê-los, né? Quem é que vai comprar Colídio? Quem é, desculpa, o Brenner, ou o Spinelli, Inestrosa, Lloyd Augusto, Domingues. Os caras não vão ser comprados. Ou vão ser emprestados, ou quando acabar o contrato vão ficar livres. E aí você vê 20 milhões de reais em Maxime Domingues e Jean Davi. Aí precisa ser cobrado o Admar Lopes. Tudo bem, ele tem os scouts, mas de todos esses daí, quem deu resultado foi um pouquinho o Emerson Rodrigues, que veio emprestado, valor sem custo. O Andrés, né, que tem os seus altos e baixos. O Brenner parecia que ia começar a engrenar. E o Colídio a gente vai ver. O restante, Nuno Moreira, Lloyd, Marino, para mim são jogadores que já não podem mais ficar no Vasco. E aí você vê, mudando de assunto, o nosso rival aí, desesperado, né? Atirando tudo quanto é lado para poder bloquear os empréstimos que o Vasco Jeep está tentando fazer. Parece que a justiça realmente já não aceitou um novo empréstimo e agora o pessoal vai ter que se virar, pagar a conta, ver como é que vai fazer. Tomara que realmente essa SAF saia logo, porque do jeito que está, parece que estão conseguindo as pessoas que entraram contra os próprios vascaínos, né? Lá junto com a 777 que entraram na justiça, parece que estão conseguindo, porque se o Vasco não pagar a recuperação judicial é falência. E hoje o Vasco é o clube mais fiscalizado do Brasil. Então assim, o negócio tá bem complicado. Mas galera, quem puder aí realmente se inscrever no canal, dar essa força aí pra gente bater a marca aí de 1.900 inscritos, te agradece. Depois a gente vai rumo aí aos 2.000. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham aí desse vídeo? Valeu!